Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso YouTube. Sou o professor Mário. Hoje vamos falar do tema Não confunda pensar com entender, nem entender com contemplar. Se vocês são atentos ao nosso material aqui do Instituto, tanto no Instagram quanto no YouTube, vocês vão saber que esse é um texto que foi escrito no nosso Instagram também. Estão indo os textos para o YouTube. Então, vocês podem ter lido no próprio YouTube, certo? Um texto que eu escrevi. Então, vou fazer pequenos comentários aqui para alargar um pouco, então, o entendimento desse texto. Certo? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, já vamos entrar de cara nele. Começa assim. Pensar, todos pensam. Com frequência, bobagens. Mas pensam. Se pensar conduzisse a verdade por si, como pensa o vulgo, todos a alcançariam cedo ou tarde. Então, por que eu disse isso? Certo? Como pensa o vulgo? É porque, algumas pessoas, principalmente aquelas que não são muito ligadas ao estudo, elas vão dizer assim, ele pensa muito, aquele cara pensa demais, ele está sempre pensando, certo? Mas, como eu quis estabelecer aqui as distinções, não basta isso, porque pensar pode ser muitas coisas, tá? Vamos ver aqui como continua. Mas o pensamento é algo menos preciso do que se pensa. Ao menos os pensamentinhos que carregamos conosco durante o dia. Eles estão mais para uma nuvem de mosquitinhos que nos prejudica a visão interior e até exterior. Então, veja bem, se nós formos olhar o que nós pensamos, nós formos investigar, averiguar e até fazer uma espécie de relatório dos nossos pensamentos do dia, nós vamos ver que metade deles não é um pensamento no sentido lógico, formal do termo, não um pensamento que busca a verdade. Que é isso que um estudioso deveria fazer. Certo? Porque nós podemos pensar simplesmente num bolo. Tem um bolo em casa, estou com vontade de comer. Isso foi um pensamento. Ou, tem que pagar aquela conta, eu estou sem dinheiro. Certo? Isso é um pensamento que traduz o quê? Traduz uma verdade em si? Bom, sim, se realmente existe a conta, se o bolo realmente existe, ele traduz algo que está na realidade. Só que o que está no cerne desse pensamento é um desejo, no fim das contas, principalmente em relação ao bolo, certo? Então, aquele pensamento é expressão de um desejo. A questão das contas por pagar pode ser expressão de uma preocupação que nós temos, certo? Esse pensamento aí, em si mesmo, ele não nos vai levar para mais próximo da verdade sobre nenhum assunto específico, por exemplo, metafísica, como, por exemplo, física, biologia, química, não nos vai levar para mais próximo disso, certo? É um pensamento que expressa a nossa vivência, a nossa vida, preocupações, desejos, sonhos, vontades, certo? Tudo isso é pensamento. Por que é pensamento? Bom, porque está em nós, certo? Está em nós e não é nem um movimento do nosso corpo, não é nem algo que nós falamos, muitas vezes simplesmente algo que nós estamos trabalhando interiormente, que nós estamos pensando interiormente, não sem revelar através da fala, né? Então é isso, é um pensamento, é algo que está sim na nossa alma, que está na nossa mente, é algo incorpóreo, veja só, certo? Mas traduzem coisas que não estão dispostas em relação à verdade das coisas, à verdade do universo, da natureza das coisas, certo? São preocupações da nossa vida, são questões da nossa vida, tá? E são importantes esses pensamentos, sim, se nós com ele visamos a busca da virtude, por exemplo. Olha, eu quero comer aquele bolo, mas não devo nesse momento. Ou eu tenho que comer um pedaço e deu. Não posso trabalhar esse pensamento com vistas à virtude, por exemplo. O pensamento da conta por pagar, eu posso pensar, eu tenho que pegar emprestado com alguém, com um irmão meu, ou no banco, porque eu tenho que pagar agora, senão os juros vai ser absurdo, melhor pagar os juros para o banco do que lá para a loja, que seja. Ou não, ou o contrário, né?
Então, se nós articulamos o pensamento de uma forma mais racional, sim, aquele pensamento pode se tornar algo prático na nossa vida. Ainda assim, não é um pensamento científico, não é um pensamento nem filosófico, certo? Vamos continuar aqui. O reto pensar, sim, pode conduzir à verdade sobre algo. Por isso a lógica era chamada de arte do reto pensar. Então, sim, se nós quisermos empregar o pensamento na busca da verdade, ou na investigação de algum tópico de modo teórico, porque sim, a busca da verdade em geral é algo teórico, que só depois vai se ramificar para a vida prática, mas no primeiro momento nós buscamos a verdade e, como dizia São Tomás de Aquino, a verdade em geral é algo genérico, tá? Depois nós podemos ver aplicações práticas, tá? Mas se nós dissemos o homem é um animal racional, bom, estamos enunciando uma tese geral, genérica, tá? Que depois nós verificamos na realidade. Bom, ele realmente é isso? É, porque o homem pensa, porque o homem fala, porque o homem se explica, porque o homem filosofa, porque o homem faz ciência e etc. Então, bom, depois nós vemos a ramificação daquele pensamento teórico. Mas a verdade, segundo os filósofos, segundo aqueles que estudaram o tema da verdade, é algo, em geral, que nós enunciamos de modo teórico, genérico, tá? Bom, e para isso nós precisamos da lógica, tá? Para nós estudarmos as coisas como se deve, nós precisamos da lógica, a arte do reto pensar. Ela provê, então, todo o ferramental para que o nosso pensamento teórico possa prosseguir, possa ter um andamento correto, certo? São várias ferramentas que a arte da lógica ensina. Mas continua. Mas entender ainda não basta, pois o que entendemos... pulei uma aqui. Se sabemos pensar e somos conduzidos por bons discursos, alcançamos a verdade. Isso é entender. Tá? Então, se nós queremos investigar o que é o homem, tá? E nós temos as ferramentas básicas da lógica, e nós somos guiados por um discurso filosófico, que seja, ou antropológico, que nos vá explicando e dizendo qual é a definição do homem, certo? Pelas causas, explicando as causas daquilo, de onde se chegou à conclusão, etc., etc., nós chegamos e entendemos a verdade. Sim, bom, realmente o homem é um animal racional. Ele não é o bípede implume, que algumas vezes se atribui como definição a Platão, de modo meio jocoso. Tá? Não, ele é o animal racional. Por isso. Então aí nós chegamos a entender, tá? Nós aplicamos o pensamento de modo teorético, de preferência por meio da técnica da lógica, ao entendimento de um discurso, tá? Ou ao fazer uma investigação nossa própria, com os nossos próprios dados que nós temos na realidade, na investigação da realidade, entendemos um assunto, um tópico. Tá? Mas continua o texto. Mas entender ainda não basta, pois o que entendemos com frequência nos foge da memória com o passar do tempo, porque somos muito relapsos e desfocados. Certo? Entender é como ir a um endereço pela primeira vez. Nem sempre temos clareza do caminho para retornar depois. Muitas vezes esquecemos a formulação das palavras que nos levou a entender e precisamos revisar o itinerário. Então, isso, tá? De novo, o exemplo do animal racional. Nós podemos reproduzir o quanto nós quisermos aqui. O homem é o animal racional, certo? Mas nós temos esse conhecimento pelas causas. Se nós estamos só repetindo uma fórmula, nós podemos estar certos no nível verbal, mas nós não temos o conhecimento, nós não entendemos de fato. Mas vamos dizer que nós fomos guiados por um discurso racional, lógico-racional, e chegamos ao entendimento profundo da ideia. O homem é um animal racional. E aí nós fomos dormir, né? Estudamos aquela noite, meditamos, chegamos nisso aí, tivemos uma certeza mais clara dessa verdade. E fomos dormir. No outro dia a gente, o homem é um animal racional, estudei isso, muito legal.
mas espera aí, como é que o autor que eu estava lendo, o professor que estava me dando aula, explicou isso? Não, esqueci como é que ele falou exatamente. Ele usou uma frase que me foi muito impactante, que me iluminou muito na hora, mas eu esqueci da frase. Eu lembro de uma palavra, não tenho certeza sobre outra. Ele me deu uma explicação aqui que foi muito reveladora, mas eu esqueci essa explicação. Eu lembro de uma outra que nem foi tão útil. Isso acontece muitas vezes no estudo. E, de novo, eu até falo que muitas pessoas abandonam o estudo por isso, porque no outro dia elas já não se lembram exatamente da formulação precisa da explicação e elas acham que são um caso perdido, certo? Elas acham que não é normal, que todo mundo que entende uma vez já tem impressa na alma, certo? Como um selo, aquela verdade de modo definitivo. E como ela esqueceu, ela acha que, então, não é para mim, isso não é normal, as pessoas que estudam direitinho, elas não têm esse problema. Não é verdade, certo? Entender uma vez é como colocar um selo numa superfície um tanto úmida, certo? Que pegou a imagem do selo da verdade, mas que no outro dia meio que se desfez, certo? Porque ainda não estava fixa aquilo. Então nós temos que ir lá de novo, buscar o discurso de novo, tentar rememorar o máximo possível. Quando não conseguirmos ir à fonte, buscar de novo, não, como é que era aquilo que eu tinha me dito? Tem que ser chato. Sim, tem que ser chato às vezes nesse sentido. Tem que ir lá perguntar para a pessoa de novo, como é que tu tinha me dito mesmo? Como é que nós chegamos naquela conclusão de maneira clara, vívida? Tá, lembrei. Vou anotar até aqui para eu ficar todo dia revisando quando eu precisar. Também é bom, por isso a anotação muitas vezes é boa. Por um lado ela é boa nesse sentido, por outro ela pode ser ruim se nós vivermos muito dependentes das anotações também, e se nós não trouxermos aquilo para a nossa memória de uma maneira mais definitiva, tá? Então é por isso que eu dei a imagem, eu usei a imagem da pessoa que vai a algum lugar que ela não conhecia pela primeira vez. Depois ela volta para casa. E daí se ela tem que ir de novo lá, talvez ela não lembre direito do caminho. Tá? Talvez ela lembre que ela pegou aquela rua, mas depois a coisa começa a ficar nebulosa. E ela já não sabe chegar direito. Eu sei chegar mais ou menos, eu vou me perder se eu for, talvez eu demore mais tempo, talvez eu acabe longe de onde eu queria chegar. Então tem essa experiência. Mesmo depois de nós entendermos, tem essa experiência de talvez eu não consiga chegar, ou eu demore muito tempo, ou eu gaste muito tempo. Tá? Então, continua. Contemplar ou inteligir é ir além disso. É ter uma clareza meridiana quanto ao objeto de estudo. É como alguém que sabe o caminho para certo lugar de cabo a rabo. Conhece, na verdade, várias formas de lá chegar. De novo, eu utilizo a imagem, então, aqui do itinerário do caminho. Tá? Ou seja, ele não depende de uma formulação verbal única, mas entendeu pela via etimológica, pela definição, pelas causas, pelas consequências, pelos acidentes, em geral, e assim vai. Tá? Então, aqui, de novo, por isso que é importante nós temos o conhecimento de lógica, por exemplo. Então, porque todos esses termos que eu uso aqui são possibilidades do pensamento, tá? A etimologia da palavra, tá? É uma coisa mais ligada com a literatura e a gramática, beleza? Mas depois, definição é um termo da lógica. Causa é um termo da lógica, da metafísica, da física. Consequência também é um termo lógico, né? Aquilo que decorre. Então, quais são as consequências do homem ser um animal racional? É que ele fala, é que ele raciocina, é que ele desenvolve técnicas, artes, ele produz tecnologia com base na sua racionalidade. São as consequências. Então, eu consigo, das consequências, o homem é tecnológico. Para ser tecnológico, ele precisa ter uma qualidade que os animais não têm, porque os animais não são tecnológicos. Ou alguns são de forma extremamente rudimentar, muito diferente do que o homem é. Então, o homem precisa de alguma coisa para ser tecnológico, ele precisa de racionalidade. Não basta a animalidade, que é parte da definição, precisa da racionalidade.
Então, quem conhece vias de se chegar ao conhecimento pela técnica lógica é capaz de conhecer várias vias, vários caminhos de se chegar a um mesmo conhecimento, como seja o conhecimento, por exemplo, de que o homem é um animal racional, tá? Então, bem, e aí eu dou aqui o exemplo, tá? Por exemplo, a virtude da prudência. Para que você a entenda, temos de recuar pelo pensamento discursivo até a ideia de virtude. Então, uma coisa, virtude da prudência, ou prudência, e o que está por trás daquilo como gênero, está a virtude, certo? Óbvio. Tá? Mas essa ideia pode ainda estar nebulosa na sua cabeça. Então, a ideia de virtude pode estar nebulosa. Se eu disser, qual é a definição de virtude? A pessoa hesita, não sei. É uma capacidade de fazer coisas boas. Está ainda muito genérico, em termos filosóficos, científicos, pelo menos, né? E aí eu digo, bom, então recuamos do gênero virtude para hábito, algo ainda mais elementar. Hábito é o gênero de virtude, assim como virtude é o gênero de prudência, em lógica, no pensamento lógico discursivo, tá? Mas isso ainda pode estar obscuro. Recuamos mais uma vez e chegamos à disposição, como gênero do hábito. Tá? Então tudo isso está lá no Santo Tomás, o Aristóteles vai falar, que é o pessoal que... esse pessoal mais lógico, esses autores mais lógicos, os escolásticos e os aristotélicos, os peripatéticos, eles lidam muito com essas vias lógicas do conhecimento, que não são as únicas. Eu tenho que entender ali, a etimologia é uma via que não é explicitamente ou puramente lógica, tá? Então, disposição é ainda mais elementar, é o gênero de hábito. E daí podemos ainda recuar para a qualidade, como categoria de tudo isso que estamos estudando, tá? Então, categoria também é um termo que é bem explícito em Aristóteles, tá? Não, é um termo técnico aqui também de lógica, que significa, então, os gêneros máximos a que nós conseguimos recuar. Então, nós viemos de virtude nós vemos de prudência para virtude, para hábito, para disposição, para qualidade. Chegamos no gênero máximo, não há como recuar mais, do ponto de vista lógico, tá? E aí eu continuo aqui, tá? Se você não tem clareza sobre nenhum desses temas de estudo, ou apenas uma visão turva de algum desses termos, você não possui conhecimento científico sobre o tema da virtude. Você precisa de um professor ou livro que guie seu pensamento pelos termos até que chegue onde pretende, na virtude da prudência, para entendê-la. Tá? Então, isso é bom, tá? Mesmo que vocês não entendam. Eu não sei nem o que é prudência, nem o que é virtude, nem o que é hábito, nem o que é disposição, nem o que é qualidade, nos termos lógico-formais exatos. Beleza? Pelo menos vocês têm um itinerário dos estudos com isso. Se vocês conseguirem mapear esse itinerário esquemático, vocês têm um itinerário de estudo. Bom, primeiro, e vocês podem até começar de um lado ou de outro. Primeiro eu vou começar pela qualidade, pelo gênero mais abrangente e distante. E aí da qualidade eu vou entender o que é disposição, da disposição o que é hábito, do hábito o que é virtude e o que é a prudência. Ou posso estudar a prudência, né? Talvez um pouco menos intuitivo. Começo com a prudência, volto para o hábito, para a virtude, para o hábito, disposição, qualidade. Também é possível, mas talvez esse modo seja para alguém mais avançado. Mas também uma pessoa que não tem nenhum treino lógico, se vai querer entrar direto nisso, nesses termos estritamente lógicos de qualidade, disposição, hábito, vai ter problemas. Ele vai precisar de algo antes, que é o estudo das artes liberais, dos quais uma dessas artes é a dialética lógica, que vai ensinar isso, que é uma categoria, que é a substância, acidente, a qualidade, então é um acidente. O que isso quer dizer? E aí, como nós passamos de um gênero da qualidade, o gênero dos gêneros, qualidade para disposição, algo mais específico,
para hábito ainda mais específico, como é que nós transitamos com o pensamento nisso, certo? Se nós conseguirmos essa habilidade, e não é tão difícil, basta se estudar as artes liberais, em especial o Trivium, com afinco, nós vamos chegar lá, nós vamos começar a entender aquilo que nós lemos nesses assuntos mais graves e difíceis, como a filosofia, a própria moral, que é parte da filosofia, a física, enquanto parte da filosofia também, a física como ciência, hoje em dia a física moderna como ciência é diferente, mas existe uma física mais filosófica também, tudo isso, né? Então, precisamos ter essas ferramentas, tá? E precisamos fazer essa distinção. Nós temos pensamentos na mente o tempo todo sobre preocupações, desejos, angústias, mas também nós podemos usar o pensamento pela ferramenta da lógica, que está embasada na gramática e na retórica também, tá? Por essa ferramenta, nós podemos guiar o pensamento para fora dessas preocupações cotidianas por um tempo, que é o tempo do estudo, e nós usamos e empregamos o pensamento, essa ferramenta, para entender. E, por fim, contemplar. Contemplar, que eu digo aqui, ou inteligir, é isso, é conhecer um determinado assunto por diversas vias, diversos caminhos, como eu disse, definição, causa, consequência, pelos acidentes, pela etimologia, e assim vai, certo? Então, é isso que, explicado um pouco mais, eu queria dizer com esse texto que foi publicado recentemente, certo? Eu acho que é importante vocês terem essa distinção para não ficar assim só no pensamento e achar que está estudando, mas fica ali só pensando e martelando o pensamento e vê que não está saindo do lugar. Bom, se não está saindo do lugar, está faltando alguma ferramenta, certo? Pode ser a lógica, pode ser ainda mais elementarmente, digamos assim, a gramática, pode ser muita coisa que ficou para trás, tá? Então, se vocês estão só martelando ali no pensamento, vocês não entendem nada, não tem aquela clareza sobre um assunto quase nunca, ou só por acidente, só de vez em quando, aleatoriamente, e depois vocês perdem, é porque está faltando isso. Está faltando as ferramentas que vão conduzir o pensamento ao entendimento. E aí, de muito entender várias vezes o assunto, por várias vias, a contemplação, que é essa coisa que todo mundo quer ter. Nós já vimos até aqui no post, aqui o pessoal já comentou, como é que eu faço tudo isso pela contemplação, então... Não é pela contemplação. A contemplação tu chega no final, quase naturalmente, tendo pensado com correção e entendido sobre diversos aspectos, né? Então a contemplação pode até deixar de lado por um momento. É bom saber o que é, mas não esperem pular direto para a contemplação com uma ou duas leituras rápidas de meia hora sobre qualquer coisa, certo? Então é bom para vocês saberem, se situarem, que etapa eu estou aqui. Essas 3 etapas aqui vão ajudar, tá? Era isso então por hoje, nos vemos numa próxima.